pessoal, a gente vai falar hoje sobre a arte cavalheiresca do arqueiro Zen. Esse livro aqui, da editora Pensamento, pequenininho, 91 páginas, e ele me foi indicado pela professora Rosângela, da aula de Estética e Comunicação do curso de Comunicação Social da PUC-Rio. E quando eu olhei, falei, gente, mas por que eu gostaria de saber sobre a arte cavalheiresca do arqueiro Zen? Eu não gosto de arco, não gosto de flecha, não faço essa atividade. Só que ela era uma ótima professora, e assim como acontece com ótimas pessoas de referência para você, eu olhei aquilo e falei assim, não, então eu vou dar uma chance. Eu comprei e levei para o meu intercâmbio que eu fiz pela PUC em 2005, a caminho de New Orleans. Eu lia numa van cheio de alunos, estudantes, gritando e berrando, e eu lendo esse livro em 2005, Caminho de New Orleans, antes de Katrina. E o diferencial desse livro é o seguinte: em vários livros que tratam sobre o Zen oriental, eles falam sobre a teoria, né? Eles falam sobre conceitos, sobre o histórico. E esse foi o primeiro que eu vejo que fala realmente sobre o Zen oriental na prática. Ele utiliza a atividade do arqueiro, né, do arco, da flecha, dessa atividade que não tem um cunho meramente esportivo, né? Aqui o cunho é puramente filosófico, né, introspectivo. E esse é o diferencial desse livro, por isso que ele me pegou tanto. E é daqueles livros que você tem poucas palavras, você lê em poucas palavras, mas você tem um conceito muito grande. Aqueles livros que você lê uma frase, aquilo bate, você tem que deixar o livro e você tem que pensar, você tem que deixar aquilo internalizar. Esse é esse tipo de livro. Então, o autor, ele se chama Eugen Herrigel. Ele é alemão, de 1885, e ele era professor e filósofo, e se mudou com a família aos 39 anos para o Japão, para que ele pudesse aprender o Zen e dar aulas lá, né? E aí ele entrou numa aula com um mestre e foi fazer as aulas de arco e flecha. E ele demorou 4 anos para aprender a atirar com arco e flecha. E alguns ensinamentos aqui desse livro são essenciais. E eu fiz várias anotações, não sou de anotar em livros, mas eu risquei o livro todo. Fiz várias anotações. E aí, na última página, eu fiz um resumo na época, naquela van, de todos os pontos e bullets que eu tinha visto de interessantes nesse livro. E o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês, que eles colocam aqui, que é a importância de você ter um mestre na sua vida. Mas não um mestre qualquer, um mestre que já tenha percorrido o caminho e já tenha chegado no seu objetivo, que seja realmente uma referência, um mestre com credibilidade, notoriedade e um histórico por trás, porque ele vai te guiar. Ele vai te dar caminhos que você às vezes vai te dar um shortcut, vai te dar um atalho que você precisa, vai te poupar tempo. Mas tem que ser um cara bom, tem que ser realmente um mestre. O segundo ponto que ele coloca, que eu anotei aqui de interessante, é a necessidade do tempo e do processo. E diferentemente, né, da nossa cultura ocidental, a cultura oriental, ela entende que o professor, ele não pode acelerar o processo do aluno, que é um processo individual, e que o aluno não pode se precipitar. Então, esse tempo do aprendizado, ao passo de que eu quero alcançar X, eu quero saber fazer o arco e flecha e atingir meu alvo, esse é o meu objetivo. E as pessoas às vezes vão do ponto A de não saber nada, nem empunhar um arco e flecha, para depois atingir o alvo de olhos fechados. Eles vão sem entender que nisso há a parte mais importante, que é o processo, né? E aí eles tendem a acelerar isso. Então, a questão da espera, a questão de você saber que tudo tem seu tempo e tudo tem que ser construído na base para você entender não só a respiração, a empunhadura, a sua mentalidade quando você faz o arco e flecha. Isso é muito importante.
E esse é um ponto que coloca aqui que eu acho que deu uma diferença muito grande, principalmente na nossa cabeça, né, ocidental. O Angel, ele demorou 4 anos, como eu te falei, para aprender a fazer esse arco e flecha. E não é que ele demorou 4 anos para atingir o seu alvo. Ele atingia o alvo, e atingia várias vezes. E ele falava, olha, atingir. E o mestre falava, não, está errado. Ele, mas eu atingi o meu alvo. Esse era meu objetivo. Ele, não está perfeito. I thought this was supposed to be hard. This is the warm-up. Ready? Sua respiração não estava perfeita, a sua empunhadura não estava perfeita, a sua mente não estava ali. Porque o que o mestre falava é que quando você atira, você na verdade, você quer se atingir. E ele chama isso de satória, como se fosse uma sabedoria transcendental, que no caso do Zen é uma sabedoria cotidiana. É você saber se entender, na verdade. O alvo é você, né? Então ele fala uma frase muito interessante que me chamou a atenção, que é assim, nessa sabedoria cotidiana, quando você está com fome, come. Quando você está com sono, durma. E você tem que, isso é você se entender, é você entender seu corpo, sua mente, as suas necessidades, né, como ser humano. E na verdade hoje em dia a gente come sem ter fome e a gente come sem comer, na verdade, algo realmente nutritivo, algo realmente bom pro corpo, a gente se empanturra e a gente dorme sem ter sono e a gente, no sentido de, né, ficar no automático, e a gente dorme, na verdade, sem dormir um sono bom. Então a gente mistura esses conceitos. O terceiro ponto que ele fala é a necessidade de uma cerimônia, de um processo, de uma preparação. E aí cada esportista, cada artista, cada pessoa que queira atingir o seu ser tem um processo diferente. E ele fala que o mais alto grau, né, de um estado espiritual para o artista é quando se conjuga, é quando se mescla o material com o espiritual, o artesanato com a arte, a preparação com a criação. E aí você tem nessa preparação a parte mais importante para você chegar ao objetivo. Ele comenta da importância que o mestre dava à respiração. E ele fala que ele treinava a respiração, e o mestre fala, não está certo, está errado. A cadência, o fluxo, o inspirar, o tempo de expirar, que você conjuga com a ação do arco e da flecha. E ele não conseguia entender, ele fala, mas eu estou respirando, eu estou fazendo certo. E depois de algum tempo de muita respiração, que parece que é uma coisa nata da gente, né? A gente já nasce respirando, parece que é uma coisa muito fácil, mas não é. E ele falou, parecia que quando eu cheguei a um nível de respiração que era o ideal perante ao meu mestre, parecia que algo estranho acontecia, que eu não respirava, mas que eu era em si respirado. A quarta coisa foi engraçado, porque você pensa que quando você chega num objetivo, você vai receber aplausos, né? Você vai receber, poxa, gratificações, tapinha nas costas. E aí, finalmente, o Angel conseguiu. Ele fez um tiro perfeito. Ele fez um tiro perfeito. E aí o mestre falou assim, faz de novo. E aí ele fez perfeito de novo. Aí o mestre, faz de novo. Aí ele fez perfeito de novo. E aí o mestre, ele chegou e falou pro mestre, mas você não vai me congratular? Você não vai? Eu consegui, finalmente, depois de anos, eu consegui. E aí o mestre fala, eu congratulo algo que aconteceu através de você. Você é um puro instrumento. Esse algo que aconteceu que é o importante. E aí tem uma passagem aqui no livro muito interessante, porque ele fica muito intrigado com isso, né, o Angel. E ele falou assim, vou ler uma passagem aqui para vocês.
E assim voltamos a recomeçar desde o princípio, como se todo aprendizado tivesse sido inútil até então. Continuava impossível para mim permanecer sem intenção dentro de mim. Você limpar, né, a cabeça, você limpar seus pensamentos, você tá 100% presente ali, né, como se fosse possível escapar de um caminho por demais viciado. Até que um dia eu perguntei de novo ao mestre: como o disparo pode ocorrer se não for eu quem o fizer acontecer? Aí o mestre respondeu: algo dispara. Já ouvi as suas respostas outras vezes. Modifico, pois, a minha pergunta para ter uma resposta plausível. Como posso esperar pelo disparo esquecido de mim mesmo, se eu não posso estar presente? E aí ele fala: algo permanece na tensão máxima. E o que é esse algo, mestre? O que é isso que você quer que eu faça? E ele fala: quando o senhor souber a resposta, não precisará mais de mim. E se eu lhe der essa pista, poupando da experiência pessoal de conquistar, serei o pior dos mestres, merecendo ser dispensado. Por isso, não falemos mais, vamos praticar. Então, ele fala que quando você está num estado transcendental até, né? E aí para o artista isso é muito importante, para o esportista, né? Para qualquer pessoa que esteja fazendo o seu ofício e tenha a sua técnica toda já desenvolvida e está esperando só chegar num nível de transcendência, né, desse processo. E ele fala que quando você limpa a mente, quando você tem a técnica completamente perfeita, isso te liberta. E você vai ter um fluxo, né, de ação tão grande que é como se você não tivesse ali. É como se tivesse algo, realmente, que é a palavra que ele usa, agindo através de você. E você é puramente um instrumento, né, desse objetivo, dessa conquista, né? E isso é importante, porque isso trabalha também a questão do ego, né? Não sou eu que consegui. O mestre não congratulou ele nunca, nem quando ele conseguiu. Ele congratulou algo divino, algo transcendental que o utilizou como um processo para que aquilo fosse perfeito. O som da corda na máxima tensão, e ele fala, é a máxima tensão que está em você, esse é o algo. E aí você dá o nome o que quiser para esse algo. Então, a criação autêntica, ela requer um estado de desprendimento total de si. É como se o Criador não tivesse em si mesmo, mas um espírito, né? Ele vai preencher todas as profundezas e ele vai prescindir o eu criador. Ele vai ter olhos que ouvem e ouvidos que veem. O homem, ele é definido como um ser pensante, mas as grandes obras da humanidade foram feitas por artistas que no momento não pensaram, não calcularam, eles deixaram algo fluir através deles. E tem uma passagem muito interessante aqui no livro que eu queria ler para vocês, que me deixou como artista, né, bem assim inspirada. Uma vez que o homem alcance esse estado de evolução espiritual, ele se torna um artista zen da vida. Ele não precisa, como um pintor, de telas, de pincéis, de tintas, nem como um arqueiro, do arco, da flecha, do alvo e dos demais acessórios. Ele tem seus membros, seu corpo, sua cabeça, seus órgãos que constituem o seu corpo. E sua vida no Zen se expressa por meio desses instrumentos importantes, como manifestações suas. Suas mãos e seus pés são como pincéis. O universo é a tela sobre a qual ele pinta a sua vida durante 70, 80 anos, 90 anos. E o quadro se chama história. Então, assim, eu encerro essa resenha dos pontos que mais me chamaram a atenção nessa leitura da arte cavalheiresca do Arqueiro Zen. Eu li em 2005 e até hoje, nos tempos atuais, eu trago para mim esses ensinamentos.
Muito obrigada por ter curtido comigo essa viagem na leitura da arte cavalheiresca do Arqueiro Zen. Eu espero vocês nas próximas leituras e nos próximos vídeos. Se quiserem, por favor, deixem comentários e vocês vão ver aqui embaixo todos os links e contatos para as minhas redes sociais, tanto no Amazon, no Scoob, no Instagram, no Twitter, e espero vocês lá. Um abraço, um beijo.